Sim, vamos que vamos, meus amigos e minhas amigas, sabadão à noite, confesso a vocês, um vídeo numa pegada diferente e, a meu ver, ainda demorou e muito o Vasco para acordar a respeito dessa arbitragem brasileira. Está conhecendo o nosso canal e agora peço a gentileza, se inscreve aí, deixa o like ajuda o canal, compartilha para os amigos, fazendo assim vocês ajudam demais. Não esqueça, ó, sininho ativado, porque aqui tem notícia e novidade todo dia do nosso Vascão. Meus amigos, minhas amigas, como eu disse no começo desse vídeo, é uma pegada bem diferente da qual nós estamos acostumados, mas é preciso falar assim, nós não podemos deixar passar em branco. E aí, durante a tarde, estive analisando algumas notícias e pensando, puxa vida, como vem sendo prejudicado o Vasco ano após ano, vamos falar assim. O Vasco foi o segundo time que menos sofreu e que mais cometeu pênaltis no Brasileiro. Haja coração, e muito desses pênaltis porque marcou para o Vasco, contra o Vasco não marcou a favor do Vasco. E a galera do Footstats esteve trazendo as informações. O time mais favorecido com pênaltis é o Atlético Mineiro Santos, com 12 pênaltis no total. O Flamengo não fica para trás com 9, não é surpresa para ninguém, Internacional também. E aí eu já vou para o mais interessante. Vasco, em 34 jogos, 3 pênaltis a favor. Atlético Goianiense 3 e Atlético Paranaense 1. Vasco está lá embaixo, tá? Não marca o mesmo pênalti a favor, infelizmente. Aí, para variar, times que mais cometeram pênaltis, e muitos desses duvidosos. Em primeiro lugar, Botafogo, e em segundo, para variar, o Vasco da Gama. E aí, que mais cometeram pênalti? E o último que menos cometeu pênalti, não é surpresa para ninguém, é o Flamengo. Isso aí já era de se esperar. Entre o primeiro que mais vai ganhar e ali sempre nós sabemos como funciona a arbitragem para o lado deles. Então, meus amigos, o que acontece? Não é vídeo de chorar. Nós vascaínos temos que aprender a não deixar a mídia fazer o que ela está fazendo conosco, não. Uma lavagem cerebral que a gente aceita tudo. É só você, meu amigo, minha amiga, pega o VT do jogo contra o Flamengo no meio de semana e percebe nos comentários o que acontecia durante aquele jogo. Percebe para vocês verem o tanto de babação para eles que acontecia no jogo. E até na hora do pênalti, queria que até expulsasse o Léo Matos e muitas coisas mais. Percebam para vocês verem. Então, o Vasco tem que mostrar, tem que tomar atitudes. E à tarde foram tomadas atitudes, eu quero trazer para vocês. Como eu disse, é uma pegada bem diferente da qual nós estamos acostumados. Viu aí? Deixou o like, muito obrigado. Vasco pedirá que o assistente do VAR, Rodrigo Guarizo, não trabalhe mais em seus jogos. Vasco foi muito prejudicado. Em matéria do UOL, o Vasco não ficou nada satisfeito com o erro de arbitragem. Mesmo a CBF ficou falando, ué, mas o que vai adiantar a CBF ver que errou mesmo? Vai adiantar nada. Além do pênalti contra o Bahia, possível pênalti em Léo Matos e da não expulsão de Gregory em falta sobre o Benítez, o Vasco aponta os seguintes lances em que Guarizo estava como árbitro e que deixou o Vasco na mão por várias vezes. Estava procurando um objeto aqui, não repare porque me dá nervoso de ver isso. Acompanha comigo. Pênalti que dividiu opiniões a favor do Sport. Adversário direto na luta contra o rebaixamento. Na vitória sobre o Botafogo ontem, quem estava era o Guarizo. Pênalti muito duvidoso. Gol anulado de Ribamar sobre o Atlético Paranaense do primeiro turno, quando o profissional apontou falta de Bruno Gomes lá no começo da jogada, aquele gol que vocês vão lembrar que nos revoltou muito. Gol de Germancano anulado contra o Flamengo no primeiro turno. E na semana passada, após o empate com o 0-0, foi aonde o Vasco enviou o ofício, nós sabemos disso, revoltando e muito os vascaínos o que tem acontecido. E o Vasco então não quer esse senhor
nos jogos do Vasco. E para variar, meus amigos, de acordo com o jornalista Bruno Braz, Vasco também não quer Rodrigo Guaraízo no VAR em jogos de seus adversários diretos. Aleluia! Já éramos para ter tomado essa atitude. Atitude muito cabível. Estão prejudicando o Vasco. Pode continuar sendo prejudicado da forma que está sendo o Vasco. Revoltante. É de dar nos nervos. E o Vasco tomou essa atitude, a meu ver, inteligentemente. Não é só a CBF chegar e falar assim, erramos. Erramos nada. Vocês erraram sempre. E nós queremos saber e tomar atitudes. E que o Vasco tome essa atitude. Se for preciso, faça uma revolução nisso. Não aceite qualquer um mais essa arbitragem brasileira tendenciosa que nós temos, não. Meus amigos, o Vasco segue treinando para enfrentar o Fortaleza. É preciso demais essa vitória. E agora está tendo Goiás e Bahia. Até o momento que eu estava vendo, estava 1-1. E o Vasco voltando para a zona do rebaixamento. Preocupante, mas ainda há esperança. Eu quero acreditar em dias melhores. Quero acreditar que o Vasco vai honrar, os jogadores vão honrar essa camisa quando estiverem a vestindo. Meu amigo, minha amiga, tenham todos um excelente fim de semana. Forte abraço. Vamos que vamos.